Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar nossas aulas dessa quinta-feira. Nossa primeira matéria é Geografia, tá bom? Em Geografia, nós vamos ver sobre o Brasil ainda, né? Agora, como está sendo o crescimento urbano e a organização territorial, tá? Como é que o Brasil se organizou com o território dele, como que aconteceu o crescimento urbano, como que aconteceu o crescimento das cidades, tá? Nós vamos, então, na página 341, tá? Ali nós vamos ver, olha, que o crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas ao longo do tempo contribuíram para que o Brasil sentisse a necessidade de se organizar territorialmente, tá? O território em si, a divisão ali das cidades. E nós vemos ali, olha, a organização e a expansão, quer dizer, o aumento da urbanização que aconteceu em cada estado, tá? Olha, na década de 1960, a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Então, assim que foi começada a colonização do Brasil, geralmente as pessoas moravam assim afastadas, né? Eram vilas pequenas, eram cidades pequenininhas e a maioria das pessoas moravam então nos sítios, né? Mas a partir de 1960, as pessoas começaram a sair dos sítios, começaram a vir realmente para as cidades à procura de novos empregos, uma vida diferente, né? Estudo e tudo mais. Então começou as cidades crescerem. E aí nós temos aqui, olha, 3 mapas, olha, 1940, 1980 e 2010. Para vocês compararem a diferença, temos ali pontinhos vermelhos, que seria o quê? As cidades com mais de 100 mil habitantes. Para vocês verem que em 1940 era bem pouco. 1980 já aumentou, em 1910 mais ainda. Imagine hoje, então, 2020, né? Que já ultrapassou muito mais do que esse 2010 aqui. Então, nós vemos que a população começou a sair dos sítios, né, daquela vida rural, daquelas cidades pequenas e começaram a se juntar mais nas cidades maiores à procura de novas oportunidades, né? Então, vamos ler isso daqui, 341. A 342 já fala aqui, olha, a inter-relação entre as cidades. Então, conforme as cidades foram crescendo, elas foram se interligando uma à outra, elas foram se fazendo uma troca, tá? Uma troca de culturas, uma troca de atividades. Nós vemos ali, olha, a cidade de Rolândia, no Paraná, a cidade de Londrina, no Paraná, e aqui a cidade de Curitiba. Essas 3 cidades, elas acabavam fazendo trocas, tá? Olha, essas trocas é chamada de hierarquia urbana, tá? Por que será que acontecia essas trocas? Essas atividades econômicas, né? Eles foram trocando, foram fazendo atividades nas cidades menores, por exemplo, Rolândia, Londrina maior, Curitiba maior ainda. Então, elas foram fazendo trocas na parte econômica e isso, então, se chama hierarquia urbana, tá? Nós temos aqui também, olha, que algumas cidades apresentam atividades industriais e de comércio mais desenvolvidas. Então, quem estava nas cidades menores acabavam indo procurar essas atividades industriais e comerciais que eram mais desenvolvidas nas cidades maiores, então acabavam fazendo essas trocas, né? Por exemplo, a cidade menor, Rolândia ali, poderia levar para uma cidade um pouco maior produtos que eles plantavam e que na cidade deles não vendia tão bem assim, então levava para cidades maiores, né? Essa é uma das trocas, né? E a gente vê ali, olha, exemplo da inter-relação urbana, olha, aqui o estado do Paraná todo e essas 3 cidades que a prof comentou, né? Onde elas se localizam para fazer essas inter-relações, né? Essas relações, essas trocas. Vamos ver, então, aqui vocês leiam, e aqui tem, olha, atividades para vocês responderem, tá? E agora, 344 é a última atividade da nossa matéria de geografia, tá bom? Uma atividade apenas, vocês pensem direitinho sobre o município de vocês agora, para poder vocês fazerem essas atividades que estão aqui, tá
bom? A geografia finalizamos, então, não é muita coisa hoje, e então a tia está mandando também uma atividade avaliativa, tá? Como se fosse um trabalho valendo nota, como se fosse, não é, né? Como se fosse uma prova, então. Um trabalho valendo nota para que vocês façam de geografia e acabem conseguindo mostrar para a prof aí qual o conhecimento que vocês adquiriram, então, com essas matérias nossas aqui de geografia, tá bom? Então, geografia, crescimento urbano e organização territorial, página 341, 342, 343 e 344, tá bom? Finalizando assim as nossas matérias de geografia desse primeiro bimestre, ok? Estamos acabando. Logo a gente começa o outro bimestre. Beijo para vocês, fiquem com Deus, façam o trabalho direitinho, tá? Atividade avaliativa que já está lá no site. Qualquer coisa, manda um zap para tia, uma ligação, qualquer coisa aí a gente se fala. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.